E aí, bora falar sobre um assunto que é, sem brincadeira, a chave mestra para destravar aquela nota alta na redação do Enem. É um conceito super poderoso que, olha, quando a gente entende, o jogo da escrita muda completamente. Sabe aquela sensação de abrir a prova, ler o tema da redação e sentir aquele frio na barriga? A gente olha aquela frase longa, que parece super complexa, e pensa: pronto, é um bicho de 7 cabeças. Por onde eu começo? De onde eu tiro as ideias? É uma agonia que muita gente sente. Mas e se a solução para essa angústia toda estivesse em uma única palavra? Pois é, ela existe. A nossa arma secreta para conseguir interpretar qualquer tema e construir uma argumentação forte, sólida, se chama contexto. Ok, beleza. Mas o que é exatamente esse tal de contexto? E por que ele é tão fundamental assim? Vamos desvendar esse segredo agora mesmo. De um jeito bem simples, pensa assim. Contexto é tudo aquilo que está em volta de uma informação e que ajuda a gente a entender o que ela significa de verdade. Sem contexto, qualquer mensagem pode ficar confusa, sabe? Aberta para um monte de interpretação errada. É o contexto que dá o sentido e a clareza para as coisas. Olha só esse exemplo, que interessante. A mesma palavra, banco. Sozinha, ela não diz muita coisa. Pode ser um lugar para sentar ou uma instituição financeira. Agora, quando a gente adiciona uma informação, o contexto, pegue o banco para eu sentar, pronto. Ou pegue o dinheiro no banco. Tudo fica claro. É o contexto que guia o significado. E para a gente ficar craque em usar essa ferramenta, é legal saber que existem tipos diferentes de contexto. Dá para imaginar que são como duas lentes especiais, sabe? Que ajudam a gente a enxergar o tema da redação com muito mais nitidez. De um lado, a gente tem o contexto interno, que são as pistas que estão ali, ó, dentro da própria frase do tema e nos textos de apoio. As palavras que foram usadas, a estrutura. E do outro lado, tem o contexto externo, que para o Enem é super, mas super importante. É o nosso repertório. É tudo que a gente sabe sobre o mundo, história, geografia, filmes, livros, atualidades. E é aqui que o nosso conhecimento de mundo brilha. Na hora de analisar o contexto externo, a gente começa a se perguntar: quando foi que esse problema começou? Ou então, quem é que mais sofre com essa situação na sociedade? Peraí, tem um filme que eu vi ou um livro que li que fala exatamente sobre isso. É nesse momento que a redação ganha corpo, ganha profundidade. Certo, agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Como é que essa habilidade de analisar o contexto vira, na prática, ponto na nota final do Enem? A primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte: os temas do Enem nunca vêm do nada, nunca são aleatórios. Eles são sempre um recorte de um problema real da sociedade brasileira. Entender isso, sacar em qual realidade social, histórica e política aquele tema se encaixa, esse é o primeiro grande passo para uma redação nota 1000. E olha que legal, isso se conecta diretamente com a grade de correção. Quando a gente analisa o contexto do tema, a gente garante que entendeu a proposta, o que já vale ponto na competência 2. Quando a gente usa o repertório, que é o contexto externo, a gente fortalece a argumentação, e isso vale ponto na competência 3. Ou seja, é uma estratégia muito concreta. Beleza, a teoria é ótima, mas e na hora da prova, com o relógio correndo, o nervosismo batendo, como a gente aplica isso? Bom, vamos para um guia prático, direto ao ponto. O processo é tipo um passo a passo, bem tranquilo. Primeiro, lê o tema, respira fundo e se pergunta qual é a realidade brasileira por trás dele. Segundo passo, aciona o repertório. Puxa na memória tudo que já aprendeu, assistiu, leu. Terceiro passo, usa essas conexões, essas pontes, para construir os parágrafos, para mostrar que os argumentos não saíram do nada, eles estão ancorados na realidade. Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos organizar as ideias principais num resumo rápido, um verdadeiro checklist, para não esquecer mais. A grande sacada é essa, sabe? Não é só sobre escrever bonito, é sobre pensar de forma crítica, é ir além do que está escrito no papel, mobilizar o que a gente sabe sobre o mundo, usar fatos, referências e, o mais importante, conectar tudo isso com a realidade do nosso país. Isso mostra para o corretor algo que vale ouro: pensamento crítico. E para a gente terminar, fica uma provocação no ar. Pensa aí, qual é o problema social que mais te chama atenção hoje? Agora, tenta aplicar essa lente. Qual é o contexto histórico, cultural e social que ajuda a explicar por que esse desafio existe? Fazer esse exercício no dia a dia é o melhor treino que existe, não só para mim, mas para a vida.